Alô pensantes, Galcon aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ser Linguagem. Antes de a gente começar a conversar, não deixe de dar like ou dislike nesse vídeo, dependendo de se você gostar ou não. Se inscrever no canal para não perder nenhuma outra atualização do Ser Linguagem e deixar nos comentários a sua experiência com relação à popularização da linguística ou algum tema de sugestão para que a gente possa tratar aqui no Ser Linguagem em algum vídeo futuro, certo? Você já observou que a gente não repara na linguagem? A gente não repara na linguagem. Observe, linguagem é quase como respirar. A gente não costuma lembrar que está respirando. A gente dorme, fica inconsciente, se distrai, mas lembrar que você está inspirando e expirando ar é um processo tão natural e tão orgânico que acontece tão antes de a gente tomar consciência das coisas que a gente acaba achando comum, perdendo a criticidade sobre esse ato, né? Aí, por exemplo, que é o encanto dos exercícios de respiração com yoga ou yoga, que você é convidado a conscientizar o processo de respiração, a tomar conta dele. A linguagem é uma coisa parecida. Nós estamos imersos na linguagem até mesmo antes de nascermos, na barriga ali, né? Ouvindo os sons que vêm de fora. Quando nós nascemos, nós já estamos mergulhados em uma cultura, em uma história, em um recorte social que são configurados linguisticamente. E quando a gente nasce nesse universo que é da linguagem, as coisas parecem simples. Então, por exemplo, o fato de você estar aqui ouvindo, ouvindo ou assistindo uma outra pessoa fazendo estalos com a boca, soprando o ar, mexendo a língua e entendendo esses sons e os significados que esses sons têm, parece algo simples, mas é extremamente complicado e complexo. Envolve articulação, onde eu encosto minha língua, como que eu posso moderar o som, como que eu estou articulando os fonemas e como que eles estão fazendo sentidos no nível da semântica e como que esse sentido é construído socialmente, e tudo isso é linguagem. E a gente não para perceber o que é isso. É por isso que é tão natural, não tão natural, mas tão comum que a gente não compreenda a importância de um cientista, um pesquisador, que se debruce, que se dedique a estudar a linguagem e as suas complexidades. Porque ela faz parte da nossa vivência, ela faz parte da nossa rotina, da nossa natureza, né? É tão simples quanto pensar. E ainda assim, a gente acha que não deve haver alguém necessariamente dedicado a estudar isso, por exemplo. Isso costuma acontecer com um objeto de pesquisa de muitas ciências humanas, como o pensamento, os fatos da história, ou até mesmo o sentido de existir, né? Como que nós estamos existindo na vida. E aqui eu mencionei objetos da filosofia, da história e de outras ciências humanas. A proximidade que esses objetos têm com as pessoas, com os seres humanos, é um dos fatores que desafiam a existência dessas pesquisas. É um dos desafios que fazem algo que gera algumas confusões com relação ao papel do linguístico na sociedade. Então, por exemplo, para que o linguística existe se a linguagem é alguma coisa simples de ser compreendida? E aí a gente começa a entrar numa seara de complicações que envolvem todas as ciências humanas, que é justamente essa proximidade das pessoas com o nosso objeto de estudo. Quer um exemplo? Quantas vezes você acha que um médico é questionado sobre uma prescrição que ele faz, sobre o remédio que ele prescreve, em comparação a um professor, que é questionado constantemente sobre o que ensina ou deixa de ensinar em sua sala de aula? Temos governantes que fazem planejamentos e políticas linguísticas sem que sejam necessariamente professores, ou sem mesmo que nos ouçam para poder fazer alguma mudança na sala de aula sobre o que a gente ensina ou não em sala de aula. Isso revela muito o que a gente entende por pesquisador ou cientista da linguagem. Ou seja, o linguista, né? Aquela pessoa, aquele indivíduo que vai estudar a linguagem humana e a própria estrutura da língua. Não bastasse essa dificuldade ou esse desafio linguístico, que é a proximidade das pessoas com o seu objeto de estudos, nós temos na educação ainda uma imagem muito estanque, muito tradicional, descontaminada e branca, né? Branca no sentido de jaleco e tudo mais, do ensino de ciência na escola. Então, por exemplo, o que é um cientista para um aluno de ensino fundamental? É alguém que mexe com tubos de ensaio, com substâncias coloridas, que usa jaleco num laboratório, mas ciência não é só isso. Existem diversas outras ciências que se fazem na rua, com as pessoas,
nas comunidades, nas alturas, como vendo planície, planalto e por aí vai. E essas ciências, essa variedade de objetos científicos e de métodos, não é necessariamente algo privilegiado dentro da escola, dentro do currículo escolar. Isso acaba formando pessoas que, de novo, não vão entender a complexidade que existe em alguns fenômenos que são bem naturais, como a própria linguagem, como a própria respiração. Que é outro exemplo de complicação da representação do científico na sociedade? A mídia. Sabe qual foi a única vez em que eu vi um linguista aplicado numa novela? Na novela das 8, de 2017, se eu não me engano, que era O Outro Lado do Paraíso. Nessa novela, um entregador de pizza hipersexualizado entrava em cena, era convidado a jantar e dizia que estava entregando pizza, mas que logo mudaria de vida, porque fazia um mestrado em linguística aplicada. Depois que ele disse isso, ele ouviu um que intelectual. Mas não tem a ver com intelectualidade, tem a ver com pesquisa, e pesquisa científica. Então eu vejo como mesmo a representação midiática, nós temos uma falha dessa imagem do cientista no imaginário coletivo. É claro que eu não estou dizendo que é necessário que haja mais linguísticas nos elencos das novelas. Eu estou dizendo que a representação em termos de mídia, de entretenimento, pode se dar de diversas formas, mas ainda assim nós não aparecemos lá. A não ser em programas muito específicos de educação, por exemplo. Né? E aí eu me volto para boas representações do linguística ou do científica da linguagem na mídia. Em 2016, o filme A Chegada veio ao cinema trazendo uma linguística como protagonista. E talvez por isso tenha havido linguística aplicada à novela das 9 da TV brasileira. E essa representação trouxe à tona discussões em vários meios de comunicação, desde YouTube, podcast, até mesmo jornais que falam sobre filmes, sobre aquela personagem, aquele estudo, aquela ciência. E a linguística veio à tona, mas nós não tivemos como aproveitar essa oportunidade de discutir a linguística e o objeto dela junto à sociedade. Então, tem a proximidade do objeto com as pessoas, tem a escola e a imagem científica ainda muito tradicional, tem a mídia e a sua centralidade, uma imagem científica também muito tradicional, muito descontaminada, e temos nós. Nós, eu, você, todos aqueles que estamos compondo a academia científica, a gente que faz pesquisa científica. Nossa rotina, ela é extremamente perturbadora. Ela é aquela rotina que não permite a gente pensar em divulgar ciência, em fazer trabalhos de divulgação do tipo blog, canal no YouTube, perfil no Instagram. Não temos tempo para isso. São relatórios para preencher, quem é professor tem que orientar, tem que publicar, tem tanta coisa que eu não consigo nem enumerar aqui. Quem está enumerado lá no blog, eu posto aqui na descrição. Então essa rotina é tão apertada que nós não conseguimos nos comunicar, às vezes nem com nós mesmos, que dirá com as pessoas que estão fora da universidade. Esses 4 fatores são desafios para a popularização da linguística. Mas o título do vídeo não é os desafios da popularização, é por que popularizar a linguística. E aí aqui vem a minha resposta. A resposta está diretamente associada a esses desafios. Ora, se meu objeto de estudo está muito próximo das pessoas, isso mostra a necessidade de eu levar a essas pessoas mais discussões e conversas sobre a minha ciência. Dizer para elas como é que eu faço essa ciência, o que é que ela pode descobrir, que metodologias eu estou encontrando, que complexidades existem. E não falo só naqueles casos de afasia, né, que são as pessoas que não conseguem falar, ou de gagueira, ou outras dificuldades de fala, ou mesmo no tradicional preconceito linguístico, que ficou incrustado na mídia como alguma coisa até que a gente nem compreende de tanto falar. Mas eu falo em outras questões também mais complexas, como raciocínio e linguagem, como fonologia, como a própria semântica, né, o sentido compartilhado das coisas, tudo isso por meio da linguagem, ou seja, estimular na população criticidade sobre os objetos de estudo da pesquisa científica, e não só a linguagem, mas de outras também. E aí na escola, idem, o caminho é o mesmo, é levar para os alunos, ainda no ensino fundamental inclusive, outras possibilidades de fazer pesquisa, de observação científica, e explicar que o método científico ele pode ser aplicado a diversos tipos de objetos e em diversos tipos e campos do conhecimento. Isso reverbera diretamente na mídia. A nossa representação na mídia vai levar a imagem de um cientista muito mais real e muito mais efetivo, muito mais eficiente, muito mais necessário, para além
no nosso alcance, porque a mídia de grande massa, ela alcança uma audiência grande, especialmente no Brasil, por conta do seu contexto histórico. E aí, por fim, chegamos à nossa rotina. Implementar a popularização na nossa rotina é mais orgânico do que parece. Pega um bolsista ou bolsistas de iniciação científica, por exemplo. Eles precisam ter contato introdutório com textos. Por que não fazer esses textos, reescrevê-los, escrever sobre eles de maneira a que isso possa ser divulgado na internet? Facilitando o acesso, inclusive, de outras pessoas nesse campo de conhecimento, no caso aqui a linguística. Existem maneiras, inclusive vai sair um vídeo aqui com maneiras de popularizar a linguística. Mas o que eu quero dizer é que todos esses desafios geram, ou demandam, ou exigem respostas que estão diretamente associadas ao processo de popularização da linguística. E a resposta da pergunta, por que popularizar a linguística? Porque a gente precisa engajar a população, porque a gente precisa levar o pensamento crítico sobre o nosso objeto de pesquisa para além da universidade, porque a gente precisa mostrar na escola que existem outros métodos de ciência, porque a gente precisa levar para a mídia outras representações que não são aquelas estereotipadas. O engajamento da população, inclusive, é importante dizer que a gente está vivendo um momento de cortes, de contingenciamentos, de rearranjos, de perigos, e quando a gente vai para a rua para protestar, a gente não consegue apoio popular, porque a população não sabe o que a gente faz na universidade. Que a universidade é aquele lugar isolado, em que as pessoas vão, fazem alguma coisa e voltam para casa. Mas o que elas fazem, como elas fazem, que importância ela tem para a minha vida, a vida daquela pessoa que está vivendo a vida dela fora da universidade, ninguém diz, ninguém sabe. Quer um parâmetro bem objetivo para saber disso? Compara o tempo de duração de uma greve de professores de universidades a greves de qualquer outro setor da atividade na nossa sociedade. Correios, policiais, policiais é mais urgente, mas policiais, banqueiros ou bancários, caminhoneiros. Vai comparando. Pega as mais recentes greves e compare ao tempo de duração de uma greve de professores universitários. Na UES, a Universidade de Cabo do Ceará, uma greve de professores já durou 6 meses, sem que a sociedade pressionasse o governo para que o governo negociasse de maneira legítima e produtiva com os professores. Isso é engajamento popular. E as pessoas só se engajam naquilo que elas conhecem, naquilo que elas entendem como importante. E a ciência, para se entender como importante, precisa ser divulgada, ela precisa ser popularizada, ela precisa ser dada ao povo, retornar a ele. Gostou dessa discussão? Então deixe aqui nos comentários o que você achou disso, qual é a sua opinião com relação a isso. Se você acha que tem mais motivos de popularizar, traga aqui para os comentários. Curta esse vídeo se você gostou da abordagem, discute se você acha que eu devo levar isso para outro caminho. Se inscreva no canal e faça tudo aquilo que os youtubers pedem que eu estou aprendendo. É isso, câmbio e desliga.